A paz do Senhor Jesus, meu povo. Estou aqui para gravar um curto vídeo, só para trazer um pouco a nossa reflexão, para dizer que o nosso Senhor Jesus, ele venceu na cruz. O nosso Senhor Jesus, ele passou, eu acho que o momento mais sombrio que Jesus enfrentou foi no Getsemane, onde o pecado, o nosso pecado, a nossa transgressão estava sobre ele. O Senhor Jesus sofreu e passou pelo que passou para que nós pudéssemos ter a salvação, para que nós pudéssemos sermos livres da condenação e podermos passar a eternidade com o Senhor Jesus, com os anjos, com os eleitos de Deus na Nova Jerusalém. E eu queria só ressaltar isso, que o nosso Senhor Jesus venceu. Não importa o que a nossa própria mente pensa, não importa as pregações que estão fazendo por aí, como parece que, né, um evangelho para esse mundo, onde as pessoas querem viver na terra para sempre, do jeito, da maneira como estão. E eu queria só fazer esse vídeo aqui para ressaltar com a palavra de Deus que o nosso Senhor Jesus venceu. E eu queria começar aqui, ler um trecho da palavra do Senhor em Jó, Jó capítulo 4, a partir do verso 17, que veio a minha reflexão, que parece que nós queremos ser melhor do que Deus, queremos ser mais santos do que Deus, o que nós achamos um amor maior do que o amor que o nosso Deus tem por nós, um amor que tolera tudo, um amor que suporta tudo, sem haver um confronto, sem haver um, um confronto com nós mesmos, com a nossa maneira de viver. E parece que nós estamos procurando esse amor que é maior, que quer ser maior do que o amor que o nosso Deus tem por nós e que foi demonstrado na cruz do Calvário. E eu gostaria de ler aqui um texto interessante que está em Jó, no capítulo 4, a partir do verso 17, que diz assim, e é para trazer a nossa reflexão. Será o homem mortal mais justo do que Deus? Será o homem mais puro do que o seu Criador? Eis que ele não tem confiança nos seus servos e aos seus anjos atribuiu defeitos. Quanto menos naqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e que são esmagados diante a traça. Eles são destruídos desde a manhã até a noite. Eles perecem para sempre, sem nenhuma consideração. Sua excelência, que está neles, não some. Eles morrem e sem sabedoria. Então olha que texto forte, né? Poderá nós, vasos de barro, doentes sem o Espírito Santo, confusos na nossa própria mente, né? Ainda bem que nós temos a palavra para nos esclarecer. Mas será que nós poderíamos vencer a Deus? Será que nós poderíamos achar um amor maior do que Deus? Será que nós poderíamos ser mais puros do que o nosso Deus? Ou do que Deus? E na nossa petulância tentar desmoralizar a palavra do Senhor, reescrever uma nova Bíblia? Será que nós podemos vencer a cruz de Cristo? Isso é muito sério e eu falo isso com muito temor. A obra de Jesus na cruz foi perfeita, a palavra do Senhor é infalível. E nós não podemos, por mais que nós sejamos arrogantes em nós mesmos, nós não podemos, jamais poderemos vencer ao Senhor. E às vezes ouvir pregações tolas que nós estamos ouvindo. E aqui eu vou ler mais uma vez. Será o homem mortal mais justo do que Deus? Será o homem mais puro do que o seu Criador? Isso é impossível, claro. E aí no verso 18, eis que ele não tem confiança nos seus servos e aos seus anjos atribuiu defeitos. Então até mesmo os anjos do Senhor não são perfeitos aos seus olhos. Então, quanto mais nós, se os anjos do Senhor não são perfeitos aos seus olhos, quanto mais nós. Então nós precisamos
Nós que, e eu digo assim, a quem tem temor do Senhor e por algum motivo perdeu o temor do Senhor por causa das pregações, por algum motivo perdeu o medo do pecado, o temor ao pecado, por causa das pregações de autoajuda, por causa das pregações de, de bem-estar, né? Onde a ofensa tem sido tirada, onde talvez uma nova Bíblia, na tentativa de se escrever uma Bíblia que não ofende, de recortar a Bíblia e tirar as ofensas, e numa tentativa de. É muito pesado isso que eu vou falar, mas de destruir a Nova Jerusalém, que será perfeita, e que a palavra de Deus de Deus diz que vai descer ataviada do céu para os santos e os eleitos. E eu digo, nas pregações que estão se pregando por aí, os falsos profetas jamais conseguirão vencer ao Senhor e a Nova Jerusalém que Ele tem preparado para os eleitos. Jamais. É uma obra completada. O Senhor Jesus ele já está na Nova Jerusalém, que vai descer ataviada do céu. E o Senhor Jesus ele já está na eternidade, preparando tudo para aqueles que querem, para aqueles que vêm a Ele em arrependimento. É que eu não estou sendo um fariseu criticando, mas é aqueles que desejam a Jesus, aqueles que amam a Jesus, aqueles que querem estar nos braços do Senhor e que por algum motivo perdeu a esperança, que por algum motivo perdeu o ensino, está sem forças. Mas eu digo a ti, seja firme, seja firme. E eu queria ler aqui um outro texto que está em Hebreus, no capítulo 12, Hebreus, vamos lá em Hebreus. Eu vou ler o capítulo inteiro para nós ganharmos contextos, mas aqui está como nós iremos vencer as falsas pregações, aqui está como nós teremos forças e como nós, pela fé, enxergaremos Jesus, enxergaremos a eternidade, enxergaremos novos céus e nova terra que o Senhor tem preparado para nós. Que diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, está sentado à destra do trono de Deus. Aqui está, irmãos. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está sentado à destra do trono de Deus. O Senhor Jesus venceu, ele suportou a cruz, ele enfrentou tudo aquilo que o Pai tinha para que ele enfrentasse, e ele enfrentou com coragem. Jesus, desde o momento que ele nasceu, no Evangelho de Lucas, quando Jesus é encontrado no templo discutindo com os escribas e doutores, e José e Maria não sabem onde ele está, e aí Jesus responde que ele precisava cuidar dos negócios do Pai. Com 12 anos de idade, Jesus já tinha essa responsabilidade. E Jesus, toda a vida dele, dos 33 anos que ele viveu na terra, ele jamais perdeu a cruz de vista. Ele via a cruz se aproximando a cada momento do dia dele, mesmo sabendo que ele ia enfrentar a cruz. Ele não desviou de propósito, ele não pestanejou, ele não saiu. Jesus tinha um foco absurdo naquilo que ele veio fazer para a nossa salvação. E não vai ser falsas pregações, não vai ser falsos profetas que vai desfazer essa obra maravilhosa que Jesus realizou na cruz para a nossa salvação, para a redenção da nossa alma. Está escrito que Jesus suportou a cruz, suportou o que o Pai tinha para ele, o cálice que o Pai tinha para ele. Está escrito que ele
subiu aos céus. Se você ler o início de Atos dos Apóstolos, Jesus foi elevado aos céus pelos anjos. E dois anjos aparecem para os apóstolos e dizem: por que estás chorando? O mesmo Jesus que para o céu o viste ir, voltará um dia. Então o Senhor Jesus foi para o céu, assentou à destra de Deus, controla tudo, governa tudo, quer nós queiramos ou não, quer nós entendamos isso ou não, e um dia voltará com poder e grande glória. Essa é a nossa esperança. Eu sei que isso para aqueles que temem a Deus, é uma notícia maravilhosa, mas para os desobedientes, para os devassos, para os reprovados, é uma notícia péssima. Então, de qual lado você quer estar? Daqueles que obedecem, daqueles que amam a vinda de Cristo, ou daqueles que são impetuosos, daqueles que são altivos de coração e não desejam a vinda do Senhor? Então fica aí para a nossa reflexão. E para terminar o vídeo, eu gostaria de ler de Isaías 35, verso 1 a 3, que diz assim a palavra do Senhor. Isaías 35, 1 a 3. E o ermo e o lugar solitário serão alegres para eles, e o deserto se regozijará e florescerá como a rosa. Ele florescerá abundantemente e regozijará com alegria e canto. A glória do Líbano será dada a ele, a excelência do Carmelo e Saron. E eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. Então chegará um dia que nós veremos a excelência da glória do Senhor. Isso tem que nos confortar, isso tem que nos dar esperança, nos dar perseverança no nosso dia a dia, na nossa busca diária a Deus, porque um dia nós veremos a excelência da glória do Senhor. Está escrito no livro de Apocalipse que a Nova Jerusalém não haverá sol, porque o próprio Deus a alumiará e o Senhor Jesus será a nossa lâmpada. Isso é maravilhoso. Então que nós possamos parar de ouvir essas pregações tolas que parece que querem destruir a cruz e buscarem a Deus por nós mesmos, ouvirem boas pregações e guardar numa boa consciência a esperança da eternidade, a esperança com Cristo, a esperança da Nova Jerusalém, porque um dia tudo florescerá, um dia tudo será perfeito, e até que esse dia chegue é a nossa responsabilidade buscarmos a Deus diariamente e aprendermos a ouvir ao Senhor por nós mesmos e crer na palavra do Senhor, que é infalível. Então, aqui eu te dou alguns conselhos práticos. Busque a Deus por você mesmo, aprenda a ler as Escrituras, ore na proporção da sua fé, um pouquinho diariamente, naquilo que você consegue, e não seja preguiçoso em pesquisar boas pregações, e através da palavra de Deus você terá um bom crivo para aquilo que você ouve. Amém? Então, faça isso e Deus será contigo. E lembre-se, o Senhor já preparou a Nova Jerusalém, e por mais que muitos a tenham a vinda de Jesus por tardia, o Senhor não tardará e nem adiantará a sua vinda, mas será no tempo perfeito. Amém? Então, Deus abençoe. Eu queria gravar esse vídeo. Deus abençoe. Um beijo no coração. Seja paciente, busque a Deus e lembre-se que a cruz de Cristo jamais será, a obra da cruz de Cristo jamais será destruída por pessoas vãs e sem poder como nós. Então, creamos na obra santa e salvadora do nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Um abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo.